Olá meus amigos, meus amados do canal Conhecimento e Fé. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma passagem muito bonita, uma passagem que vai nos falar que Deus nos dá os dons, mas também Ele quer que nós também façamos algo com este dom que Ele nos entrega. Estarei lendo para vocês aqui em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14. Eu dividi em três partes, em três etapas para nós entendermos bem. A primeira etapa, que a gente fala tópico, né? É Deus nos dá seus preciosos dons para ser usados. Segundo tópico, Deus nos dá seu talento conforme as nossas buscas. E depois, o retorno e o acerto de contas. Então, meus irmãos, nós podemos entender que Deus, Ele nos capacita. Mas capacita para quê? Para que nós possamos estar fazendo a obra dele, não é verdade? Vamos fazer uma oração pedindo a Deus para nos dar o entendimento dessa palavra? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu venho até Ti, ó Pai, juntamente com vosso Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, que vem de Ti, que possa nos dar, Senhor, todo o entendimento da Sua palavra, para que nós possamos ter um pleno entendimento e fazer aquilo que é a vontade do Senhor em nossas vidas. Agradeço, ó Pai, por tudo que tem feito em minha vida e minha família. Afasta, Senhor, todos os inimigos. Afasta de mim, ó Pai querido, toda iniquidade, ó Pai, me afasta do mal, Senhor. Não deixe que este mal entre, Senhor, na minha mente e no meu coração. Me dê mais de Ti. Senhor, preencha-me com o Espírito Santo. Não me deixe, Senhor, espaço para qual a iniquidade possa adentrar em meu corpo, em minha mente e meu coração. Obrigado, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Bem, a parábola dos 10 talentos. Aqui eu quero dizer que Deus nos dá seus preciosos dons para ser usado. E vou ler para você aqui no versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Podemos imaginar esse pequeno trecho desse versículo, que aqui nós temos uma comparação de no momento que Jesus Cristo ele morre, vai até o inferno, pega a chave da morte e assim ele retorna, vai para o céu, mas então ele deixa o Espírito Santo Consolador conosco, no qual ele fala que não nos deixariam órfãos. Então Jesus ele usava muitas parábolas para explicar para os simples, que no qual tanto a pessoa mais humilde como uma pessoa mais intelecta poderia estar entendendo o que ele queria dizer. Mas tem um porém. Muitas pessoas ouviam, mas não tinham entendimento, porque eram pessoas que não buscavam de coração as coisas de Deus. Porque muitos eram dados a sabedoria e poucos são dados o entendimento, porque esse entendimento vem do Espírito Santo, que no qual nós devemos pedir a Deus para que nos preencha do entendimento dele, da palavra. Então vamos lá. O homem deixa a sua terra, mas ele chama seus servos e lhe entrega alguns talentos, algumas coisas, para que ele possa estar conduzindo de boas formas as coisas dele. Então ele entrega seus servos para que tomem conta, para que eles cuidem daquele patrimônio que pertence a ele. Deus, ele faz até hoje essas coisas. Quando nós passamos aí na igreja, que nós entendemos da palavra do Senhor, que nós batizamos e aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, que nós passamos a ter aquela vontade
de fazer a diferença aqui na terra, de ser instrumento da palavra do Senhor, o Senhor se agrada porque você está cuidando de algo que é dele, que é o projeto da salvação. Então, quando nós vamos ler, agora nós vamos ler o versículo 15, que eu separei aqui, em tópicos, como eu disse. Deus nos dá seus talentos conforme as nossas buscas. E fica muito claro nesse versículo isso que eu estou dizendo para os irmãos. Então, no versículo 15, vai dizer: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então esse tomou a providência de deixar guardado, para que quando o seu senhor voltasse, ele pudesse lhe entregar o talento dele de volta. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro de seu senhor, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse daqui, ele toma a providência de guardar o dinheiro, para quando o seu senhor viesse, ele pudesse estar entregando aquilo que foi lhe dado. Só que ele, o que ele fez? Ele teve medo de investir naquilo que o seu senhor tinha deixado com ele, que era para ele cuidar. Ele não teve a capacidade, ele se demonstra ser incapaz, ele se demonstra ser covarde, ele demonstra não ter nem a coragem de fazer aquilo que foi dado a ele. E muitas das vezes é assim conosco. Então veja bem, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Se nós pararmos para analisar, o que Deus nos faz? Ele nos dá aquilo que nós aguentamos de suportar. Na Bíblia é falado que quanto mais é dado, mais é cobrado. E muitas das vezes o inimigo vem trazendo em nossas mentes o medo, a covardia. Porque, por exemplo, se você começa a participar das coisas de Deus e começa a interagir com as coisas de Deus, Deus começa a te abençoar. O Espírito Santo divide o seu entendimento com aquelas pessoas. Então o Espírito Santo dá os dons a estas pessoas que estão fervorosamente com Deus. Então ele vai dar a cada um aquilo que ele acha que é conveniente entregar. Por exemplo, tem pastores que oram e demônios se manifestam, eles vão lá e expulsam demônio em nome de Jesus. Tem pastores que oram e as doenças, as enfermidades são curadas. Tem pastores que sabem pregar muito bem, tão bem, que todos saiam cheios da palavra do Espírito Santo. Então, meus amados, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele dá os seus dons de acordo com o que ele achar que é melhor para que você o faça. Só que nós não devemos ter medo, porque no momento que vocês estão tendo vamos dizer assim, esse descobrimento na sua vida que Deus está usando a vocês, é porque Deus sabe aquilo que você é capaz de fazer para Ele.
Ele não vai te dar nenhuma carga que você não possa suportar. Ele vai te dar uma carga naquilo que você aguenta fazer e nas suas capacidades. Então não tenha medo. Tenha medo sim de se omitir naquilo que Deus está te entregando, porque também existe o pecado da omissão, aquele que tem a capacidade de ajudar as outras pessoas e não o faz. Isso também é um pecado que Deus não gosta. E assim também é com seus talentos. Nós vamos ver aqui a parte que este Senhor, ele retorna para fazer o acerto de contas. E a Bíblia vai dizer: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Ou seja, Deus deu talentos àquela pessoa, deu entendimento àquela pessoa, deu sabedoria àquela pessoa, Deus deu para ele ministério, e no qual ele ganhou almas. Então, é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Continuando a ler aqui, no versículo 21. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aqui faz uma menção, meu Deus, aqui faz uma menção no que eu posso entender, que no momento que nós recebemos o nosso ministério e que nós vivemos uma vida plena com Deus, fazendo a obra de Deus, que no momento que nós falecemos, é assim que Deus vai fazer com nós. Quando Jesus vier para nos chamar, ele vai dizer: bom servo fiel, adentra as portas do céu. Quer dizer, lá fala que vai ser alegria, que nós estaremos louvando ao Senhor. Não vai ter mais dor, não vai ter guerra, não vai ter nada de errado, nada de impuro. Então nós vamos viver uma vida plena com Deus, uma alegria satisfatória, no qual estaremos vivendo isso para sempre. É isso que essa passagem quer dizer. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E chegando também, no versículo 22, a dizer: E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Então, nós percebemos que Deus se alegra com tais coisas. Não importa se você tem um ministério grande, se tem um ministério pequeno, o que importa é você usar aquilo que Deus te deu para assim então dar conhecimento a outras pessoas, para que outras pessoas possam estar aceitando a Jesus. É isso que Deus quer dizer nessa passagem. E o Senhor, no versículo 21, diz... eu li o 22, né? No versículo 23 a dizer: E disse ao Senhor: Bem está, bom, fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então a este também foi dada uma palavra de alegria, uma palavra satisfatória, porque quando nós fazemos as coisas certas, é claro que nós vamos receber aquilo por que nós estamos fazendo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, numa firma, e você faz as coisas onde o patrão não precisa te ficar te falando todos os dias o que você tem que fazer, no qual você faz espontaneamente, faz de bom grado e faz com boa vontade, faz com prazer e faz bem feito. É claro que o seu patrão vai observar, por mais que as outras pessoas não te valorizem, mas o seu patrão ele está te observando, ele não vai ficar falando com você.
Mas vai chegar o momento de um salário, de uma bonificação, o retrato na parede de funcionário do mês, uma promoção que tiver, ele vai lembrar primeiramente de você. Porque ele vai começar a te colocar em graus diferentes dentro da empresa até você chegar num ponto de ser um gerente geral da empresa. Vai ser o braço direito dele, e é isso que Deus está dizendo para nós nesse versículo, nessa passagem aqui da parábola dos 10 talentos. Em pouco foste fiel, e muito agora te colocarei. Assim Deus fala conosco o tempo todo. Agora vamos ver aqui nesse tópico, lançados para fora. No versículo 24, a Bíblia vai nos dizer: mas chegando também o que receber um talento, disse: Senhor, eu te conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e junta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, saibas que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Pois a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, se-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós podemos entender que nessa passagem, Deus não agradou do servo negligente. E ele ainda fala, mau e negligente. O que Deus quer dizer com isso? As pessoas que não aceitam a Jesus, as pessoas que não se achegam a Jesus, porque é Ele que foi estabelecido o projeto de salvação para nos salvar. Então nós temos que pedir a Jesus. É Ele que nos leva diante do Pai. A partir desse momento nós temos um entendimento muito bom dessa palavra. Pessoas falam que amam a Deus, pessoas falam que são de Deus, mas elas são negligentes com aquilo que está estabelecido e imposto para eles. Não aceita Jesus, não participa dos cultos. A Bíblia fala que nós temos que se ajuntar, porque é na igreja que nós vamos aprender cada dia mais, pois é na igreja que Deus vai estar nos podando para ter um entendimento daquilo que é certo e errado. Essas pessoas que não fazem vontade do Senhor não participam da ceia, porque Jesus disse: aquele que não comer do meu pão, que é a minha carne, e não beber do vinho, que é meu sangue, não tem parte comigo. E outro detalhe muito importante, Jesus fala: aquele que me negar perante aos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Ou seja, aquele que não professar o meu nome, aquele que não falar das obras do Senhor, aquele que não dá o testemunho de vida, aquele que não vai na frente da igreja e fala sobre as coisas de bênção que está acontecendo, que são os testemunhos. Aquele que não prega a palavra do Senhor nas ruas, em qualquer lugar que seja, nós somos cristãos, nós temos que estar sempre com a palavra de Deus entregando para as pessoas. Este não tem parte comigo, Jesus fala assim. Então esse servo mau e negligente são essas pessoas que recebem de Deus o talento e eles não usam. Então, o que acontece? Por que não usa? Porque são pessoas que dão mais ouvido às coisas de Satanás, preferem o prazer da carne que Satanás coloca em suas vidas, e eles não conseguem enxergar um palmo na frente do seu nariz. Isso é uma coisa muito grave, irmãos, porque se nós não fizermos a vontade do Senhor, Deus irá ceifá-lo naquele grande dia.
Então Deus nos dá os seus talentos pelo Espírito Santo. E o que Ele espera de nós é que sejamos participativos da obra dele. Então o que Deus faz? Ele nos entrega os seus talentos. Só que Ele quer que nós sejamos participativos nas obras dele. Então Deus, Ele quer dizer para nós nessa passagem que Ele nos entrega aquilo da mesma forma que nós procuramos a Ele. Se você busca muito, você terá muito. Se você busca pouco, você terá pouco. Então Deus te dá os dons a partir daquele momento que você bate as portas dele. Então, o que nós devemos fazer é sempre estar buscando, pedindo a Deus o discernimento e falar: Senhor, me dê seus dons para que eu possa estar fazendo a sua obra. Porque quando nós buscamos com mais sede, mais sabedoria, é claro que Deus, sabe, Ele vai nos dar aquilo que nós merecemos por estar buscando. Pois bem, então Deus, Ele quer que você vá a todo lugar e prega o seu Evangelho. Então, meus amados, analise, presta atenção nessa parábola, leia ela, você em casa, com bastante atenção, e você vai enxergar que é isso que Deus está dizendo para nós. Quer que nós pregamos a sua palavra. Ele quer que nós trabalhamos para a propagação da palavra. É isso que Deus espera de cada um de nós. Meus irmãos, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Espero que vocês possam ter tido um entendimento muito bom dessa palavra. E tome uma decisão na vida de vocês. Vocês que estão com o ministério parado, vocês que estão desanimados, saiba que, como na passagem de Jonas, Deus aperta, tá? Então, se as coisas estão dando errado na vida de vocês, é por causa disso. Por causa que Deus lhe entregou algo e você não está usando esses talentos que Deus te deu. A vinda do Salvador está próxima. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo que se passa, Jesus se aproxima de nós. Se você não estiver no aprisco, se você não estiver agarrado com Ele, você será lançado fora. Você será queimado. Como diz a passagem da Bíblia que o trigo e o joio nascem junto. Na hora da colheita, um vai ser separado e o outro vai ser lançado no fogo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Eu peço a todos os irmãos que possam estar se inscrevendo no canal. Ative o sininho para receber as novas notificações. E o mais importante, seja um abençoador na vida de outras pessoas. Faça a obra do Senhor. Compartilhe os vídeos com aquela pessoa que você tanto ama, para ter o mesmo entendimento que você. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até um próximo vídeo. Amém.